o estudo que a gente vem fazendo aqui em Mateus 13. Espero que você aquiete sua mente, acalme seu coração, porque só assim a gente consegue fluir, deixar os pensamentos, as reflexões brotarem no nosso coração. Esse estudo aqui ele é um pouco diferente de outros vídeos na internet, porque não é conhecimento, né, que eu quero derramar aqui sobre quem assiste. Não é esse o propósito. O propósito é que, com o conhecimento, o seu coração se abra e o Espírito de Deus manifeste entendimentos, discernimentos dentro de você, na sua mente. Então, aquiete, fique tranquilo agora que a gente vai tentar compreender com profundidade uma palavra que está lá em Mateus 13, dando continuidade ao que a gente já vem fazendo aqui, né? Se você chegou agora, não tem problema nenhum, é possível compreender o que nós estamos tratando. Eu estou no Mateus 13, no versículo 47, nós temos falado muito sobre as parábolas de Jesus. As duas parábolas que antecederam foram as parábolas que trazia duas lógicas, né, sobre o reino de Deus. Uma é daquele homem que achou um tesouro escondido. Achou sem querer, tropeçou, olhou para o tesouro e falou, opa, isso aqui é coisa boa. E a outra parábola foi de um comerciante que buscava intencionalmente uma boa pérola. E ele encontrou, e ambos, tanto o comerciante como o homem da parábola anterior, quando encontraram, venderam tudo o que tinha para adquirir esses bens. Ressignificaram as suas existências a partir desse encontro, porque o reino de Deus faz isso conosco. Ele abre o nosso entendimento para a gente ressignificar não só aquilo que a gente perdeu, como aquilo que a gente tem de fato. Aí você passar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando eu digo ressignificar, eu estou falando de colocar cada coisa na vida no espaço devido. Porque, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que durante a nossa caminhada, às vezes a gente valoriza coisas que não precisam ser valorizadas e desvalorizamos aquilo que é a pedra preciosa. E o reino de Deus é justamente isso. E Jesus impacta essas pessoas de uma maneira que não estabelece uma lógica única, olha, do reino acontecer. Ele está dizendo que com cada pessoa o reino é achado, né? Ou essa pessoa acha o reino, enfim, de uma forma diferente. Tá? Isso aqui deve abrir a nossa compreensão para os nossos dias atuais, que não é diferente disso. Tá? E aí no 47, a partir do 47, nos versículos seguintes, ele vai trazendo uma nova parábola. E de antemão já digo que é uma parábola que foi bastante impactante para aquelas pessoas que assistiam. Por quê? Ele vai dizer que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Que essa rede captura toda espécie de peixe, ele vai dizer lá no 47. E isso, você imagina para aquelas pessoas, a maioria judeu, e o judeu sempre considerou a sua religião, o seu povo, como o povo escolhido de Deus, aquele povo que era, inclusive o próprio Pedro vai dizer na sua carta, acho que a segunda carta de Pedro, a primeira, ele vai dizer, vós sois nação eleita, sacerdócio real. Então era uma religião, a judaica, sempre foi, que sempre se considerou, né, como povo de Deus, como eleito de Deus. Muito embora Pedro fale isso nesse versículo, mas ele fala no sentido de todo aquele, né, a partir desse momento, todo aquele que crê em Jesus, ele se torna, né, um povo eleito de Deus. Mas esse pessoalzinho aqui, eles entendiam que o judaísmo era esse povo, quem fizesse parte do judaísmo, seria esse povo eleito. E aí chega Jesus com uma palavra totalmente contrária àquilo que a religião judaica pregava e diz, não. Essa rede, o reino de Deus, é como uma rede que pega toda espécie de peixe, né? Ela inclui samaritanos, ela inclui
os próprios judeus, ela inclui o egípcio, ela inclui todos. Ele inclui o pessoal da Macedônia. Veja, então ela já se torna extremamente impactante e essas pessoas começam a pensar, peraí, reino de Deus é para todo mundo? Como assim? Reino de Deus não era só para gente, não? E aí Jesus diz não. Né? E aí ele continua no 48. Estando ela cheia, puxam-na para a praia. E assentando, escolhem os bons peixes para os cestos e os maus, os ruins, são lançados fora. E ele vai continuar, assim será na consumação do século, lá no 49. Virão anjos e separarão entre os maus e os justos e lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Veja, Jesus traz para essas pessoas um olhar, uma visão de reino ampla, mas que o fato de ser ampla não significa que não haverá um juízo. E isso foi extremamente impactante para essas pessoas, porque fora o fato de ser ampla, isso não significava dizer que a palavra, a responsabilidade ética que o reino de Deus implica em nós, ela precisa, de fato, ser vivida por qualquer um que se digne estar entre o reino, seja judeu, seja samaritano, seja quem for. E aí, então, a gente, aqui, seja judeu, seja samaritano. Então, veja bem, Jesus traz, né, essa realidade para essas pessoas, para que, embora fosse uma verdade, um caminho novo para todos, ainda assim haveria a implicação ética de ter uma conduta segundo o Filho do Homem, segundo o próprio Jesus. E para nós, isso deveria implicar da mesma forma. Implicação essa, inclusive, que se torna o critério último de juízo final de Jesus. Quando Jesus, aqui mesmo, no livro de Mateus, lá no capítulo 25, você der uma lida lá, você vai ver que Jesus ali já estabelece que critério é esse aonde os peixes são bons, onde há peixes bons e onde há peixes ruins, né? Porque se você ouve que peixes bons são separados dos ruins, você automaticamente já pensa, peraí, eu quero estar entre os bons. Como é que a gente faz para estar entre os bons? Porque quem ouve uma palavra como essa de Jesus, ele vai se importar. Ele fala, peraí, eu preciso andar segundo esses peixes bons, porque eu não quero estar nesse lugar de ranger de dentes, nesse lugar de juízo final, né? Nesse lugar onde irei para a fornalha, que era a perspectiva, sempre foi a perspectiva desde o Antigo Testamento. E aqui, Jesus traz, então, em toda a sua caminhada, em todo o seu exercício de entrar em cidade, sair de cidade, curando pessoas, salvando, dando pão para quem tem fome, multiplicando pães para uma multidão que estava faminta. Ele fazendo isso, ele vai estabelecendo a olhos vistos o critério último de juízo final. O juízo final não vai ser estabelecido para quem era judeu, ou para os nossos dias, ou para quem é cristão. Eu sou cristão, eu tô salvo, eu não sou, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou católico, eu sou isso. Não. Para Jesus, o critério último de juízo final está na conduta ética que cada um de nós temos. E conduta essa que ele deixa muito explícito lá em Mateus 25, como eu já disse. Que conduta é essa? Quando ele vai falar, olha, quando no juízo final, os bons e os justos serão separados. Eu vou chamar um à minha direita e o outros à minha esquerda. E os justos serão aqueles que deram comida para quem tem fome, acolheram quem era estrangeiro,
foi visitar quem estava preso, foi passar bálsamo, uma palavra de amor, de carinho, a quem estava doente. E aí, quem for mal vai perguntar, mas quando é que nós vimos você assim? E ele vai dizer, olha, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, o juízo final, ele vem não através daquilo que religiosamente, aqui entendam um termo religioso, né, que eu quero dizer que religioso numa perspectiva meramente ritualística, foi feito. Não é disso que se trata. O que Jesus está falando aqui é que o reino de Deus, a implicação ética dele para com as nossas vidas, é quando nós desenvolvemos em nós esse senso da coletividade, esse senso de se viver de forma comunitária, esse senso de me dirigir para o outro. E não de buscar os meus próprios interesses. E Paulo, eu acho muito lindo que Paulo entendeu isso de uma maneira espetacular, quando ele diz em uma de suas cartas, ele vai dizer que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E ele, não poucas vezes, tanto nas cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Ele está sempre se colocando num lugar, né, um lugar inferior àqueles aos quais ele foi direcionado a pregar o Evangelho. Ainda que ele, né, fosse considerado o apóstolo dos gentios. Então, veja, você se pergunta, né, o que essa palavra, o que essa parábola, qual o impacto dela hoje para mim? Bom, o impacto dela, eu acho que já ficou claro, que é esse absurdo de se entregar a não olhar para nós mesmos, mas para olhar para o nosso próximo. É isso que faz a gente entrar e estar entre o justo e o filho do diabo, os filhos do diabo. É isso que faz a gente sentar de um lado ou de outro no dia do julgamento final. É justamente se nós desenvolvemos o olhar para nós ou para o nosso próximo. E isso é uma mudança de mente, é uma mudança de postura, é uma mudança de olhar para com a vida. O reino de Deus é isso. Ele implica a gente deixar as coisas que para trás ficaram, os pensamentos que sempre nos acompanharam e estabeleceram muitos dos caminhos que escolhemos. E o reino de Deus, ele entra na nossa vida para ressignificar a quem de fato nós temos dirigido as nossas energias. E essa é a palavra que eu deixo para mim e para você nesse dia, pedindo a Deus que Ele traga reflexões muito mais profundas ao seu coração. Eu te aguardo, até a próxima, que Deus te abençoe.